Então, agora sim, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso intensivo para o CBMERG, né? Para o CFO, Curso de Formação de Oficiais, para o Bombeiro do Rio de Janeiro. Vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Aí, vamos lá. Como dito antes de iniciar a gravação, a ideia é fazer nem um intensivo, mas também nem um extensivo. É tentar colocar os dois dentro da mesma aula, na ideia de ser uma parte conteudista e uma parte de exercício. Então vamos lá. Iniciando com a parte muito mais teórica. Lembrando a aula de hoje, como você viu, falando sobre antiguidade clássica, e lembrando, quando nós falamos dessa antiguidade clássica, a palavra antiguidade clássica é falando de Grécia e Roma. Só que, claro, primeira parte de antiguidade clássica é a parte mais complicada de todo o recital para a maioria dos alunos. Então, hoje, nós falaremos apenas da Grécia, tranquilo? Tem algumas peculiaridades ali importantes para a gente lembrar, inclusive para a nossa atualidade. Bom, vamos lá. Compartilhando aí o nosso slide. E lembrando, essa parte mais conteudista no slide, para ser até um pouco mais rápido. Vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender algumas características da Grécia. A gente precisa entender, por exemplo, que é uma Grécia voltada para grande parte das suas cidades sendo portuárias. É uma Grécia que tem uma participação muito forte na contemporaneidade, e aí tem vários fatos que relacionam a isso. Por exemplo, a questão da democracia surge na Grécia, a questão dos próprios filósofos, a questão voltada para a ciência. Aristóteles é o primeiro a falar sobre a massa de um corpo, ou seja, para onde aquele corpo tiver mais massa, é para onde ele vai. E aí a ideia da caneta de ela sempre cair, é como se a Terra estivesse puxando a caneta. Claro que isso está errado. Isso vai ser contraposto pelo Newton. Pô, só que só no século XVI e XVII. E aí também vai se mostrar que a teoria do Newton estava errada a partir da teoria da relatividade do Einstein. Enfim, mas é uma Grécia que ela tem um papel fundamental na formação da sociedade, principalmente ocidental. Preciso que você entenda isso. Mas antes de qualquer coisa, precisamos entender essa questão aqui. As características gerais voltadas principalmente para as questões geográficas da Grécia. Então perceba essa região grega, e essa região grega precisa que você entenda que nesse período da antiguidade ela pega todas essas regiões coloridas, tranquilo, ou seja, preciso dar o destaque para a região, por exemplo, da ilha de Creta, preciso dar o destaque para a ilha do Peloponeso, tranquilo, além, claro, da Grécia Central, tranquilo? Então perceba como é uma cidade, não, né? Mas é uma região muito mais portuária. Então, as grandes cidades gregas, tanto as duas principais que nós estaremos na aula de hoje, né, Atenas e Esparta, com várias outras, elas possuem essa característica portuária. Tranquilo? Além disso tudo, o destaque aí, a gente vai falar disso na aula, no final da aula, é a questão da Macedônia, que é já quando a Grécia está decaindo, e aí a Macedônia vem para tomar o território, claro, principalmente com um cara chamado Filipe II, que não é o da Espanha, e posteriormente com seu filho Alexandre o Grande. Tranquilo? Bom, dito isso, além disso, na verdade, preciso que você entenda também. A Grécia é uma região com um solo pouco fértil. Isso, claro, que vai levar as sociedades que vão habitar a região para determinadas regiões e não vão se concentrar de início, tranquilo. A questão dos portos já citados, um solo completamente acidentado, e aí a gente fala em um relevo montanhoso. E quando a gente fala nessa questão do relevo montanhoso, eu vou adiantar um pouco só para você ver essa questão. Olha isso aqui, a questão do relevo. Olha como é uma Grécia muito montanhosa. Aqui já é falando da parte de Esparta, por exemplo. Mas olha a questão das montanhas, desse relevo acidentado. Esse relevo acidentado, e aí voltando lá para o início, que vai resultar, como dito aqui, no isolamento de alguns grupos humanos. Tranquilo?
que vão começar a se desenvolver naquela região. Porém, a nossa aula, de fato, o período da nossa aula, ela é iniciado no que nós chamamos de período micênico. E aí eu preciso que você entenda. Toda a aula de hoje, ela é antes de Cristo. Tranquilo? Ou seja, está falando em 1950 antes de Cristo, quando se tem as primeiras notícias sobre a região grega. E além disso tudo, caso alguém esteja perdido e não tenha entendido como funciona a contagem dos anos do período antes de Cristo, você conta de trás para frente. Então, quanto mais próximo de zero, quer dizer que é mais recente. Tranquilo? E, claro, depois de Cristo, quer dizer que é mais. Quanto mais próximo de zero, mais antigo. Tranquilo? Então, aqui, o ano de 1100 a.C. ele é mais atual, ou melhor, mais atual, né? Ele é mais recente. Dito isso, o período micênico é marcado principalmente pela invasão dos primeiros povos. São esses povos chamados aqueus, jônios, eólios, enfim. Perceba as regiões que esses povos vão controlar. Então, perceba que você fala em uma região, por exemplo, da Grécia Central, o próprio território de Creta, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os dórios, principalmente. A região jônica, que já fica nesse território mais a leste, e aí os jônios vão ocupar, principalmente, e é uma das áreas que nós estaremos daqui a pouco, que é Troia, tranquilo? Então perceba como esses povos vão acabar ocupando a Península Grega. Posteriormente, temos a invasão dos dóricos. Dórios é um povo também, que gera a primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão de gregos, não pela região, mas pelo planeta. E os dóricos vão ocupar principalmente essas regiões, mais em verde, e principalmente, nós estaremos isso mais para frente, eles são os descendentes dos chamados espartanos. Tranquilo? Por enquanto, tudo tranquilo, né? Lembrando que é mais uma. Não uma revisão, né? Mas as partes mais importantes, aquelas que são cobradas em qualquer lugar. Entendemos o período micênico. Olha para o período posterior. E aí é onde começa a ficar um pouco mais complicado, que é o período homérico. O período homérico, desculpa, ele tem um problema. O período homérico ele é conhecido como a Idade das Trevas da Antiguidade. Porque nós temos só duas fontes do período homérico, que é as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. São as duas únicas obras que nós temos acesso. Por isso, Idade das Trevas da Antiguidade. Tranquilo? E por isso que esse termo volta, por exemplo, na Idade Média, por conta dessa questão envolvendo é, é, fontes históricas. Mas vamos lá ao que a Ilíada e a Odisseia nos traz, que daqui a pouco a gente fala de uma outra parte delas. Olha como é formada essa sociedade. Primeiro nós temos, olha aqui, essa imagem aqui ela é muito maneira. O indivíduo forma os genos. Genos é a ideia de família. Essa família forma uma fratria que vai formar uma tribo. Essa tribo forma uma cidade-estado. Essa cidade-estado nós chamamos de polis. Polis é a ideia de cidade-estado independente. Por quê? Você percebeu como é a quantidade de povos separados e que invadiram a Grécia, como nós estamos nesse slide, como eles são dispersos. E como a região também é muito montanhosa, o não vai querer ficar em cima da montanha. Até porque em cima da montanha não é fértil. Se torna uma região mais fria, enfim, tudo aquilo, claro. Porém, aqui já é a primeira característica de como a Grécia influencia os tempos atuais. Principalmente para quem mora no Rio de Janeiro. A palavra polis vem de independência de cidade, vem de uma cidade independente. Então você fala, por exemplo, em Teresópolis, a cidade de Teresa. Polis é a ideia de cidade. Então, Teresópolis, cidade de Teresa. A outra, Petrópolis, cidade de Pedro, mas claro, aí entra como Petro, que vem do latim. Mas enfim, a ideia é entender que a ideia de uma polis, e aí todos os concursos que abrangem essa ideia de antiguidade, eles adoram falar de polis, é essa questão, que é uma cidade independente. Lembra muito a questão federalista, com diferenças. Aqui nas cidades-estados, aqui nessas cidades-estados, nas polis, a ideia de liberdade
ela é muito maior do que no sistema federalista, que já há uma liberdade, tranquilo? Para os estados. Mas, enfim, preciso que você entenda que dentro de uma sociedade grega, principalmente a sociedade ateniense, o destaque fica para os chamados eupátridas. Quem são os eupátridas? Eupátridas vão ser os descendentes dos primeiros povos que habitaram a península. Tranquilo? Por isso, eupátridas. Vê se a palavra não te lembra, por exemplo, pode se colocar dessa forma, né? Eu, pátria. Ou seja, a ideia de eu ser a pátria. Como assim eu ser a pátria? Eu sou o descendente direto do primeiro cara que ocupou o território grego. Tranquilo? E aí, claro, essa sociedade grega, esses gêneros, essa fratria, essas tribos, essas cidades-estados, vai ter na figura do pater, ou seja, da ideia do homem, a autoridade concentrada. Pater é a maior autoridade de cada uma dessas tribos que começam a se estender e aí vão formar as polis. Então, cada uma dessas tribos vão ter um pater. Pater é a ideia do pai, é a ideia da autoridade, é o cara que detém o poder de compra. Tranquilo? E claro, preciso deixar claro também. As cidades-estados na Grécia, elas vão ter, as polis, melhor dizendo, elas vão ter suas administrações. Por exemplo, na Grécia, nós teremos a questão da democracia, da própria monarquia, de uma oligarquia. Em Esparta, uma diarquia, por exemplo, são coisas totalmente distintas. Se você pensar na ideia de democracia e de diarquia. Diarquia significa dois reis, tá? Ou seja, a, a, a liberdade dessas regiões, dessa região grega, na verdade, ela é tão grande que você pode ter duas ideias políticas diferentes. Não só duas ideias políticas, mas duas ideias de formação de uma sociedade que vão ser completamente diferentes. Eu estou citando o tempo todo aqui Atenas e Esparta, porque são as duas principais polis, tá? E são as duas cobradas. Tranquilo? Então fique esperto em relação a isso. Bom, dito isso, o período homérico ele também nos traz essa questão aqui. Provavelmente você já ouviu a história, que é a história do cavalo de Troia. A história é a seguinte, vamos lá. Antes de tudo, tá? Existem alguns problemas em relação ao Homero. Primeiro que não se sabe se ele foi realmente uma pessoa, se ele foi um conjunto de escritores, não se sabe, mas é a única obra que nós temos acesso. E a obra fala sobre a conquista da região de Troia. Para você olhar no mapa, olha onde fica, olha onde está Atenas, por exemplo, e olha onde está Troia. Então você precisa cruzar o mar Egeu, tranquilo? Bom, foi mal. Além disso tudo, o que tanto a Ilíada quanto a Odisseia elas nos falam? A Ilíada, ela fala da saída dos gregos para atacar Troia. A Odisseia fala de como os gregos derrotaram os troianos. Mas vamos com calma. Por que existe o conflito, antes de tudo? O conflito fala, ou melhor, o texto fala sobre um conflito onde Paris, um príncipe de Troia, vai acabar sequestrando, foi mal, a princesa Helena, que era a princesa mais bela de toda a Grécia, e era filha do rei espartano chamado Menelau. E aí o Menelau vai convocar as tropas gregas, não só espartanas, para ir em direção a Troia. O filme Troia, que tem lá o Brad Pitt, aquela parada toda, tem. Porra, claro, o filme parece que a guerra demorou uma semana, né? Mas segundo a Ilíada e a Odisseia, demorou 10 anos. Mas tem uma cena que é muito maneira, que é a chegada dos barcos. E cada barco de uma cor. E cada cor representa um povo. O ateniense, o espartano, o povo de Tebas, de Corinto. Tranquilo? Representando cada uma dessas cidades, cada uma dessas polis. Enfim, chegado em Troia, vai se iniciar o conflito, claro. Porém, o conflito ele dura mais de 10 anos porque, segundo a Ilíada e a Odisseia, havia intervenção dos deuses. Por exemplo, Poseidon apoiava Troia, os Zeus apoiavam os dois.
Apolo apoiava Esparta, enfim. Então, por isso que vai demorar, segundo os contos, tá? Até o momento que, segundo os contos, Atena, a deusa da sabedoria, fala no ouvido de um cara chamado Ulisses. E aí Ulisses tem a ideia de criar o cavalo de Troia, representando o final da guerra, representando que, segundo Poseidon, a guerra deveria acabar com a vitória dos troianos. Ulisses dá o cavalo, lotado de gregos dentro. Os troianos vão passar a noite toda bebendo, enchendo a cara, e aí, durante a bebedeira, abre-se o cavalo, os gregos conquistam Troia. No meio disso tudo, Ulisses vai até o porto para ofender o próprio Poseidon. E aí Poseidon vai dizer para Ulisses que ele jamais retornará para a ilha de Itaca. E aí, isso tudo, lembrando, tá? Isso tudo é o que Ilíada e Odisseia fala. É verdade? Não se sabe, mas é o único, são as únicas fontes que se tem informação, tranquilo? Ulisses acaba não retornando, tá? E aí, quando ele consegue, depois de mais de 15 anos, ele consegue retornar para ele de Itaca. E aí ele encontra sua esposa, já tendo casado com outros caras, enfim. E aí ele vai matar a esposa, vai matar os caras, enfim, uma doideira. Mas a Ilíada ela marca o avanço dos gregos para Troia, cruzando o mar Egeu, é a narração desse momento, enquanto a Odisseia fala sobre a vitória dos gregos. O início da Odisseia se dá com o cavalo de Troia, e aí, claro, o fim é com o retorno de Ulisses. Horrível de se ler, já adianto para quem um dia quiser ler. Tem essas obras, existem, é ruim de achar, mas quando quem achar e quem quiser ler, é horrível de se ler, já tô avisando, tá? É ruim de entender. Então tem que ler ali umas 2, 3 vezes para entender alguma coisa, tá? Uma linguagem muito difícil de se entender. Enfim, aqui de novo o mapa. E aí entramos no período em que mais se tem fontes, que é o chamado período arcaico. Perceba a ideia da formação dessas polis. De novo, cidades-estados que vão ser independentes, vão ter sua própria organização política, sua própria organização social. E essa aqui é um exemplo de uma polis, de como era formada uma polis. Aqui está até um pouco mais distante, tá? Mas enfim, olha aqui, ó. Aqui você tem o porto, óbvio. Grande parte das cidades gregas eram cidades portuárias. E aí ficam dois pontos importantes para a gente analisar aqui. Primeiro é esse central aqui, chamado de Ágora. Ágora não é assembleia, Ágora não é reunião de político, não é nada disso. Ágora era onde as pessoas iam para discutir. E aí é onde surge, por exemplo, a figura de Sócrates, em meio à Ágora. Então, por exemplo, o Sócrates ficava na Ágora e ficava falando. Quem quisesse ouvir o Sócrates ia para lá, ele ia estar lá. Não significava que era uma questão política econômica. Não. A Ágora ela é voltada para discussões entre pessoas, independente se é político ou não. Tranquilo? Diferentemente da Acrópole. A Acrópole ela fica no ponto mais alto da polis. Pode ser um templo para deuses, ou pode ser um símbolo político. Por exemplo, em Esparta é onde ficava o rei, ou melhor, os dois reis, na Acrópole. Tranquilo? Então é nesse nível. Só que eu preciso que você entenda que a Acrópole é o ponto mais alto da cidade. E aí, claro, em volta, a zona rural para abastecer a polis. Tranquilo? Porém, 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 vestibular, vestibular é o que mais gosta de cobrar essa parte de Grécia. Gosta muito dessa parte de polis. Inclusive, o próprio Enem já cobrou perguntando sobre a Acrópole. Tranquilo? Então, fique esperto. Bombeiro deve vir nessa mesma ideia, nessa mesma pegada. Caso cobrar, você já está entendendo. Muda um pouco a nossa percepção e começa a ficar um pouco mais complicado a partir de agora. Quando a gente começa a especificar. E aí, como eu te disse, nós começamos a especificar com duas polis. Atenas e Esparta. Tranquilo? Atenas é onde nós teremos toda a discussão política, todo o auge do conhecimento humano sendo trabalhado, é onde nós temos o início de toda uma
filosofia, é onde surge o Sócrates, é onde surge o Platão. Porra, olha o filme Matrix, gente. Platão influenciou Matrix, o primeiro. A ideia do, do mito da caverna, por exemplo, Matrix é totalmente inspirado no mito da caverna, onde o homem vê sombra e não quer encarar o mundo real. O que é o Matrix 1? Você está na sua zona de conforto dentro de uma Matrix. Quando você sai, você não consegue encarar aquela realidade. Então, eu preciso que você entenda isso. Que Atenas ela tem uma influência política e cultural muito forte na nossa atualidade. Esparta vai ter uma influência muito mais militar, só para deixar claro. Vamos lá, olha Atenas. Cidade portuária, grande êxito nas atividades comerciais. Beleza. Mantém-se mão de obra escrava e é aquela mesma questão. Mão de obra escrava na antiguidade, não só na Grécia, tanto na Grécia quanto em Roma, quanto na Pérsia, tanto no Egito, enfim, na Macedônia, seja onde for. A escravidão na antiguidade, ela não se dá pela raça ou pela cor do indivíduo. É uma escravidão ou por guerra, que vai ser a principal. Você entrou em conflito, foi lá, conquistou, capturou aqueles prisioneiros, vão se tornar seu escravo. E a escravidão por dívida. Tranquilo? E aí pode ser uma escravidão por dívida temporária, como vai ser muito presente no Egito, por exemplo. Ou, de fato, esse escravo ser utilizado para outros meios também. Porém, porém, o que gosto de cobrar é a questão envolvendo cidadania na Grécia. A gente vai falar daqui a pouco, de fato, sobre quem é cidadão, mas perceba isso. Quem não era considerado cidadão na Grécia, em Atenas? Metecos, quem são metecos? Metecos são estrangeiros, tranquilo? Metecos são estrangeiros. Nós falaremos daqui a pouco sobre um grupo chamados demiurgos, tranquilo? Demiurgos, que também podem ser esses metecos, tá? Pode aparecer como metecos também. São grandes comerciantes, na verdade, comerciantes de médio ou grande porte, que não possuem representação política, ou seja, não são considerados cidadãos. Mas pode ser um dos caras mais ricos de Atenas, por exemplo. Tranquilo? Os escravos, de fato, não vão ter, e as mulheres, muito menos. Mulher, inclusive, aqui era considerado ser inferior. A relação homossexual na Grécia, em Atenas, era muito presente. Tranquilo? Até porque em Atenas se considerava o homem como ser superior. E aí, claro, como é que você faz para ter um outro ser superior? Se relaciona com uma pessoa superior também. E aí a relação homossexual na Grécia, ela é muito presente. Na Grécia, desculpa, em Atenas, era muito presente. Até porque, de novo, o ateniense considerava a mulher um ser inferior. Tranquilo? Quem era considerado cidadão? A gente fala disso daqui a pouco. Antes disso, olha para esses aspectos políticos. Aqui fica complicado, mais pesado de se entender. Por enquanto, tá tranquilo? Fale comigo. Continua, Mac. Fala. Suave. Beleza. Show de bola. Então vamos lá. Quando a gente fala desses aspectos políticos, primeiro sistema político adotado em Atenas, monarquia. Ou seja, existia o rei, e esse rei era um eupátrida. Eupátrida, preciso que você relembre, eupátrida é o cara que é o descendente dos primeiros caras que ocuparam, os primeiros povos que ocuparam a Grécia. Tranquilo? Não pode esquecer disso. Enfim, os outros que não faziam parte da monarquia, mas eram eupátridas, conseguem tomar o poder. E formam a oligarquia. Oligarquia, isso precisa estar na sua mente por conta das aulas de Brasil, é o governo de poucos. Se a monarquia é um que governa, a oligarquia, governo de poucos. E aí, esses poucos, todos eupátridas. Tranquilo? E aí, claro, vai ser governado através de um conselho formado apenas por eupátridas, vai desagradar pobres e ricos também, esses ricos conhecidos como demiurgos, que eu citei agora há pouco, aqui esses caras aqui, que podem aparecer como metecos também. Enfim, por não possuir representação política. Quem possui representação política? Eupátridas. Tranquilo? E aí começam as reformas. Primeiro com Drácon.
e aí pode aparecer como as reformas de Drácon, que cria o primeiro código de leis escritas em Atenas. Tranquilo? Primeiro código de lei da história. Código de Hammurabi. Tranquilo? Aí tu pergunta, porra, como é que um troço escrito vai acabar com toda a crise em Atenas? Esse é o ponto, não vai. Nós precisamos entender que ele tem um papel muito importante. Por quê? O que acontecia, por exemplo, quando você criticava a oligarquia? Os eupátridas iam e falavam, o segundo, o não sei quem, do primeiro ocupante da Grécia, não se pode comer batata. Quem disse isso? Quem sabe se isso é verdade? Ninguém. Então agora não. Agora com a lei escrita, tu pega e fala, não, aqui tá escrito que segundo a lei tem que ser dessa forma. Tranquilo? Por isso a importância do Código de Leis Escritas. Tranquilo? Isso ainda continua mantendo os eupátridas no poder. Chega ao poder quem? Solon. Solon, ele divide a sociedade de forma censitária. E aí a questão de poder censitário, de poder censitário, né? A ideia da palavra censitário também precisa já estar na tua veia, que é a ideia que nós falaremos no decorrer, principalmente na aula de Brasil no Império, que é, por exemplo, o eu chegar no Brasil e falar que pessoas apenas que recebem mais de 5 mil reais podem votar. Isso dá menos de 2% da população atualmente, por exemplo. Tranquilo? Enfim, claro que isso não abrange toda a sociedade. Uma política de privilégio, sim, claro. Pode ser colocado dessa forma também, a ideia dessa divisão censitária. Isso dá merda, porque você divide a sociedade de novo. Os demiurgos vão passar a ter um pouco mais de representação política, mas ainda quem controla são os apátridas. E aí, de 561 a 510 a.C., é o período da tirania. Ou seja, sucessivos golpes que, assim, não vai resolver nada. Os eupátridas vão tomar poder e passam a governar de forma autoritária. É o que acaba com o período da tirania. Até que chega Clístenes. Clístenes, em 510, ele, isso aqui é muito difícil de se entender, eu preciso dar atenção. No slide está assim: após a volta, que vai ser para retirar os eupátridas do poder, é formada uma complexa forma de governo que ficou conhecida como democracia. E vamos lá, cuidado, porque tem algumas diferenças para a democracia atual. Por exemplo, em um primeiro momento, essa democracia será uma democracia direta. Como assim uma democracia direta? Onde, porra, tudo que for proposto, você, indivíduo, vai lá votar. Tranquilo? Até o momento que posteriormente você vai ser passado para uma democracia representativa. Tranquilo? É onde você elege pessoas que te representam. É a forma atual de governo. Mas isso já acontece em Atenas. E acontece dessa forma, ó. Olha como que é difícil de se entender. Vamos lá. Você tem os cidadãos, que formam a chamada eclésia. A eclésia vota e elege a Assembleia de todos os cidadãos. Tranquilo? Que elege a Bulé, que é o Conselho dos 500. Ou seja, é a ideia dos deputados. Tranquilo? O poder executivo fica com chefes militares e políticos, mesmo que Atenas não seja uma potência militar, mas preciso que você entenda. Toda a polis na Grécia vai ter o seu grupo militar. Claro, a que simboliza melhor isso, Esparta. Enfim, e o poder judicial no Areópago, não consigo falar esse nome de jeito de primeira. Areópago foi composto por antigos arcontes, julga crimes graves. Como o que é isso? São os caras mais velhos da Grécia. Tranquilo? São os caras mais velhos. Tudo isso nessa ideia de democracia. Mesma ideia, poder executivo, legislativo e judiciário, onde você tem representantes, onde você elege esses representantes. Tranquilo? Só que cuidado, todos elegem? Não, só quem é cidadão. E quem é cidadão? Esses caras aqui. Para você ser cidadão na Grécia, em Atenas, você precisa ser livre,
filho de pai e mãe ateniense, ou seja, não pode ser estrangeiro, maior de 18 anos, nascido em Atenas, tem que prestar um serviço militar de pelo menos 2 anos, ainda tem que possuir bens em Atenas. Porra, tu com 18 anos hoje, tu quase não tem bem nenhum. Você foi lá e comprou, pô. Imagine em Atenas, nesse momento, que você fala de qual bem que você tem? Casa e terra. Tranquilo? Então, você precisa cumprir todas essas exigências para ser considerado um cidadão. De novo, mulher não é considerada. Mulher é considerada ser inferior. Só herdeiro. Praticamente isso. É praticamente isso. Tranquilo? Essa parte de Atenas, ela costuma ser mais cobrada, principalmente essa questão de cidadania, a questão de polis, principalmente. Tranquilo? Agora, e a parte mais cobrada, tá? De Grécia, a parte de Atenas. A outra cidade é Esparta. Me dá um minuto só para ajeitar esse slide aí. Rapidinho. Só para ajeitar essa parte aí que ficou assim. Aí, já voltou. Aí, já foi. Era só para baixar. Esparta. Esparta, os espartanos descendentes dos dórios, que invadiram a Grécia lá no primeiro slide que nós estamos, localizado na Península do Peloponeso. Lembra da Península do Peloponeso? Não fica na Grécia Central. Daqui a pouco tem um mapa a gente ver sobre isso. E aqui é um sítio, aqui o que nós chamamos de sítio arqueológico. Tranquilo? Então perceba que, vamos lá, quantos dórios chegaram nessa região? Quem ocupava? Era um povo chamado de ilotas. Os dóricos vão dominar e os ilhotas, eles não se tornam escravos. Não é escravo. Os lados mais para frente que eu vou coloco como escravo, mas não é escravo, parece mais uma servidão do que escravidão. Mas deixa como escravo para ficar mais fácil de se entender. Eles vão ser controlados pelos dórios, ou seja, é uma escravidão de guerra. E aí a sociedade espartana fica dividida dessa forma. Esparciatas, espartanos ricos e donos de terra e escravo, que vão controlar a política e o exército. Você vai entender por que ele precisa colocar dessa forma. Controla a política e exército. Que vão ser dois reis. Temos os periecos, que vão ser homens livres, comerciantes, porém não eram considerados cidadãos espartanos. E os ilotas, como citados agora há pouco, escravos vão trabalhar no campo para sustentar toda a elite. A questão política de Esparta é dessa forma. É diferente da Grécia, de Atenas. Nós temos a Ápila. A Ápila é a Assembleia dos Cidadãos, onde vai se aprovar a lei, vai eleger magistrados, beleza. A Ápila, ela elege a Gerúsia. A Gerúsia é o conselho de ancião, onde você vai ter um rei e um éforo, que vai propor leis. Tudo isso sob supervisão de dois reis. O que comanda o exército e aquele que organiza a questão política, religiosa e econômica. Tranquilo? E aí eu preciso que você lembre do filme, por exemplo, dos 300. Que é lá, tem até o vídeo do Thiago Ventura falando dessa porra, enfim, desse filme. Que nós temos, por exemplo, o Leônidas de Esparta, que vai ser o rei militar. E o outro cara lá, que eu não lembro o nome dele, que ele dá até em cima da mulher do Leônidas, enfim. Que ele também é rei. Só que no filme eles não falam, não cita a palavra rei por os dois. Enfim, todos eles fiscalizados pelo chamado Eforato. O Eforato, ele controla, é a ideia de controlar até mesmo a diarquia. Tranquilo? Não pode esquecer disso. Então, essa questão de sistema político na antiguidade ela é complicada de se entender. Então, por isso eu preciso que se tiver alguma dúvida, você volte. Ou seja, então, o Eforato, ele controla, não que controla, né, mas ele garante todo esse sistema de Esparta. Como a gente não fala ainda uma Constituição, mesmo que lá aqui no texto fala, né, guardiões da Constituição. Mas claro que não existe ainda uma Constituição. Mas é o Eforato que garante a continuidade desse sistema. Tranquilo?
Preciso que você lembre de outra coisa também. A Gerúsia, esse conselho de 28 anciãos, desculpa, anciões é foda, né? Anciãos. Para quem viu o filme, os 300, é o momento lá que o Leônidas sobe a montanha e vai falar com os caras. São os caras mais velhos, por isso são chamados de anciãos. Quem ocupa Jerusalém, tá? Só para deixar claro. Vão ser homens acima de 60 anos, tá? Tem que ser homem acima de 60 anos. E a ideia da experiência, tudo aquilo. Então, toda vez que tiver alguma dificuldade, que Esparta estiver passando alguma dificuldade, na maioria das vezes vai ser uma dificuldade envolvendo a guerra, você vai lá pedir conselho a esses caras. Tranquilo? Sabedoria, isso. Dito isso, preciso que tenha algumas outras questões que diferenciem a sociedade de Esparta para a sociedade grega, para a sociedade ateniense. Por exemplo, se na sociedade ateniense a mulher é considerada um ser inferior, em Esparta é completamente diferente. Por quê? Primeiro, as mulheres em Esparta, elas são as últimas guardiãs de Esparta. Como assim? Porra, alguém invadiu Esparta, derrotou todo o exército. As últimas pessoas que vão proteger a cidade são as mulheres. Segundo, as mulheres vão dizer no período, né? Nós damos a luz aos guerreiros de Esparta. Então, elas são consideradas não superiores, mas iguais aos homens, tranquilo? E aí, claro, e tem a questão envolvendo o nascimento das crianças. E aí é um negócio mais pesado. Que é inclusive a primeira cena do filme 300. Como é que se dá isso, né? Como é que vai ser formado um cidadão espartano, por exemplo? Porra, nasceu a criança. Essa criança, se ela tiver uma orelha maior que a outra, se ela tiver um dedo maior que o outro, se ela não for a ideia de uma criança perfeita, por exemplo, se ela nascer com mais magra do que o normal ou mais gorda do que o normal, você vai sacrificar essa criança. Você joga ela do penhasco. Tem essa cena no filme. Você joga a criança do penhasco, você sacrificou a criança. Porque na ideia ela não era uma criança perfeita. Então ela não poderia ser um cidadão espartano. Imagina um cenário. Porra, nasceu perfeita, sem nenhum, entre aspas, defeito. O que que acontecia? Ficava sob os cuidados da mãe até os 7 anos, aprendendo costume, aprendendo a língua, aprendendo a cultura espartana. A partir dos 7 anos, ela era entregue ao pai e o pai levava para um campo militar. E aí, no campo militar, essa criança tinha toda a sua roupa retirada, ficava pelada e treinava. Era dado tudo de madeira, tá? Escudo, aquela lança, a espada, tudo de madeira, e ia treinando até os 18 anos. Quando fizesse 18 anos, voltava para Esparta? Ainda não. Era jogado, claro, não é só uma pessoa, tá? É toda aquela geração. Todos que possuem a mesma idade. Então você pega esses caras e, pelados ainda, se joga no meio da floresta. Com o objetivo, eles precisam retornar a Esparta. Se vira, irmão, não tem GPS. Quando retornavam para Esparta, eram recebidos pelas mães, e aí as mães limpavam o corpo e davam a esses caras o escudo, o elmo, a espada, a lança, e aí sim, considerado cidadão espartano. Tranquilo? E chegamos ao próximo período, chamado de clássico. E aí, talvez a melhor parte da aula de Grécia, né? O período clássico é marcado por conflitos. E aí a parte em que se passa o filme 300, por exemplo. E aí tem algumas diferenças, tá? Fazendo a comparação pro filme. O filme ele tem uma ideia muito boa sobre o período. Mas claro, tem algumas coisas que não dá para entender, né? Por exemplo, quem vai pra guerra desse jeito, né? Quem vai pra guerra desse jeito aqui? Só maluco. Claro que não era dessa forma. E aqui tá como era o traje espartano. Porra, o elmo, você vê que é todo protegido, tá? Você não vai só com a capa. Porra, é o Batman essa porra? Mas enfim. Mas o período clássico ele é marcado pelo avanço dos persas sobre a Península Grega. E como é que se dá isso? Isso é muito importante se dizer. Os persas eles vão invadir primeiro ali a região da ilha de Creta para chegar à ilha do Peloponeso, que é onde fica Esparta. Sabendo que desculpa, Atenas e Esparta estão sempre em conflito, seja político, seja até em. Não, não é um conflito de fato, mas é desentendimento. Porque, por exemplo,
O ateniense vai virar para o espartano e vai dizer: é, você adora o conflito por não possuir cérebro para pensar, enfim. E aí o espartano vai dizer: você não luta porque você não é forte o suficiente. Porém, nenhum dos dois vai, por exemplo, criticar a divindade que representa os espartanos, que vai ser, nesse caso, Ares, o deus da guerra. Nenhum espartano vai criticar a deusa Atena, que é da sabedoria, e criticando os atenienses. Mas os dois vão se considerar, vão falar, mas você é grego. Os dois são gregos, mas há essas divergências. Dessa forma, o príncipe persa chamado Xerxes, que no filme dos 300 é representado, quem atua como o príncipe Xerxes, né? É até o Rodrigo Santoro. Ele entende que tem um momento que ele pode invadir a Grécia. Não só Esparta, mas como toda a Grécia. Que é a época dos Jogos Olímpicos. E aí, a ideia dos Jogos Olímpicos, só para deixar claro, todos os gregos eram proibidos de fazer guerra. A ideia de Jogos Olímpicos que você conhece hoje vem desde esse período da Grécia. Acho que você lembra disso. Enfim, dessa forma, o que o Leônidas, rei de Esparta, vai fazer? Ele não pode ir para a guerra. Ele vai até a Jerúsia. Todos os anciãos vão ser contra a ideia de Leônidas. Então, o que ele faz? Ele diz que vai para um treinamento militar, onde, numa região chamada de Termópilas. Termópilas é um desfiladeiro, de fato. Ou seja, o que é desfiladeiro? Né? Tem a montanha, tem uma pequena parte para você andar, dali é queda. E aí tem a região oceânica posteriormente. Ele diz que vai fazer para um treinamento, e é onde o filme Os 300 pega essa questão histórica de fato. Ele representa bem isso. Claro que, pô, tem ali que tem uma hora que fica parece um monstro, nada a ver, parece. Mas enfim, eles vão 300 homens de fato, tá? 300 de fato. Chegando lá nas Termópilas, por que Termópilas? É por onde seria iniciada a invasão persa. Por isso eles vão para Termópilas. Leônidas vai sabendo que ele jamais venceria. Só para deixar claro, porra, 300. E como o Thiago Ventura fala, 300 contra 100 mil, vai dar ruim. Porém, tem algumas questões que são verdadeiras até o caminho de chegar a Termópilas. Por exemplo, essa cena do filme. Essa cena do filme ela é muito clássica, né? Por quê? O cara chamado Traços, que é esse daqui, ele encontra Leônidas, vai ajudar Leônidas no conflito, e vira para Leônidas e fala: Leônidas, disseram que Esparta viria com um exército. Aí Leônidas diz: mas aqui está meu exército. Aí ele: mas eu só vejo poucos homens. E Leônidas vai virar e vai dizer: olha para cada um dos soldados do traço e diz: você, o que faz? Aí um vai dizer: eu sou cozinheiro, o outro, eu sou pintor, não sei o que, não sei o que. E aí é a parte do filme que ninguém entende nada, né? E aí ele vira para trás e grita: espartanos, aí todo mundo, ao invés de gritar, né? Soldados, todo mundo au, 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 igual um maluco, né? Que não faz sentido. Mas é maneiro. Enfim, temos o conflito na batalha nas Termópilas, enfim. O Leônidas ele é derrotado. Temos o avanço dos Xerxes, ou seja, dos persas, sobre a Grécia. Chega é, em Atenas, e aí em Atenas ele vai acabar sendo derrotado. E acaba recuando. Quando ele volta, Atenas olha para aquilo e fala: opa, grandes cidades estão enfraquecidas, grandes polis estão enfraquecidas. Uma delas é a própria Esparta. E se, e se essa questão das polis fossem unificadas? E aí surge um cara que vai fazer isso, um cara chamado Péricles. Vai, entre aspas, unificar a Grécia em um único regime. Quem fica revoltado? Esparta. E aí nós temos a formação de duas ligas. A chamada Liga do Peloponeso, liderada por Esparta e outras polis, e a Liga dos Delos. E aí o conflito que inicia a queda dos gregos. Essa queda dos gregos intensificada posteriormente com a invasão macedônica de Filipe II, primeiramente, posteriormente consolidada pelo seu filho. Seu filho que se vestia como grego, falava como grego, tinha os costumes gregos. Branco, dos olhos azuis, loiro.
chega ao poder, conquista toda a Grécia, unifica todo o império, chamado Império Macedônico. Um cara chamado Alexandre o Grande, que forma um dos maiores exércitos, um dos maiores impérios que já se tem notícia. Dito isso, fechamos a parte teórica. Foi tranquilo? Podemos ir para os exercícios para saber se deu bom? Podemos, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, ficou alguma dúvida? Conseguiu entender? Porra, show de bola, show de bola. De novo, preciso que vocês entendam a questão das polis gregas, como é formada uma polis, o que é uma polis. Preciso que você entenda a questão da democracia ateniense, principalmente fazendo essa comparação com a atual. Preciso que você entenda também, e que isso fique muito claro na tua mente, tá? A questão envolvendo a cidadania ateniense, quem é considerado cidadão. Enfim, preciso que você faça a comparação das diferenças entre Atenas e Esparta também, tranquilo? Principalmente no sistema político. Vamos para os exercícios. Vamos lá. Aberto. Questão 1 diz assim: Roma não era apenas o parente mais violento da Grécia Antiga. Preciso que você entenda que a Grécia e Roma, na antiguidade, vão coexistir. Não estava apenas comprometida com a engenharia, eficiência militar e absolutismo. Enquanto os gregos haviam preferido a especulação intelectual, o teatro e a democracia. O excerto critica os estereótipos de Roma e Grécia antigas. Essa crítica justifica-se, pois, vamos devagar, volta lá. Olha aqui o texto. Ó. Roma não era apenas o parente mais violento da Grécia clássica, ou seja, está falando que o estereótipo romano é o quê? É a guerra. Tranquilo? Não estava apenas comprometida com a engenharia, eficiência militar e absolutismo. Ele está falando que Roma não estava comprometida apenas com a engenharia, militarismo e absolutismo, ou seja, a questão envolvendo o imperador romano, ou o próprio ditador romano, como foi o caso de Júlio César. Enquanto os gregos haviam preferido a especulação intelectual, o teatro e a democracia. Você acabou de entender que não é somente que na Grécia como um todo não se fala apenas só em democracia. Existe monarquia, como existia em Atenas, existe uma diarquia, como era a questão de Esparta. Dito isso, essa crítica justifica-se, pois, letra A experiência democrática ateniense foi uma exceção, uma vez que a maioria das cidades-estados gregas desconhecia a democracia. Isso aqui é muito gabarito, gente. Isso aqui é muito gabarito. O território, ou melhor, desculpa, a ideia de democracia, ela é grega. Não se fala em democracia em Roma, não vai se falar em democracia em vários outros impérios. Ou logo, como é império, né, não se fala em democracia. Como, por exemplo, no Egito, na Macedônia, na Pérsia, na Babilônia. Em nenhum desses locais se fala em democracia. Onde se fala em democracia? Só em Atenas especificamente. Porque a comparação foi feita com Esparta. E Esparta não era democracia, era uma diarquia. Por isso o gabarito é letra A. Vamos ver as outras do erro. Letra B diz: a filosofia grega derivou principalmente da tradição do pensamento metafísico desenvolvido no Império Romano. Claro que não. Claro que não. Claro que temos a questão metafísica, como citada com Aristóteles, porém, a filosofia grega ela tem uma tradição muito mais política e social. Platão, Sócrates, o próprio Aristóteles e vários outros, tranquilo? Tem a questão da matemática com o próprio Pitágoras, que é nesse período de Grécia, tranquilo? Que envolve lá o triângulo retângulo. Enfim, não pode ser letra B. C. O teatro dramático desenvolveu-se sobretudo no Império Romano.
uma vez que na Grécia estimulava-se prioritariamente a comédia. Claro que não. Se você olhar a principal obra do período grego, é a Ilíada e a Odisseia, que falam sobre um conflito. E claro que isso vai ser dito muitas vezes, ou melhor, ser feito muitas vezes, dentro daquela Grécia. Dentro, por exemplo, de um período arcaico, de um período clássico, dentro dos chamados teatros. Lá no YouTube tem a aula de Roma antiga, onde nós falamos sobre os chamados anfiteatros. Anfiteatro em Roma vai estar voltado para duas coisas. Obviamente para o teatro, mas também para os conflitos. Conflitos envolvendo gladiadores. A ideia da política do pão em circo. Tranquilo? Por isso não pode ser letra C. D. Os direitos de cidadania no Império Romano. Império Romano, ou seja, é uma parte da Roma Antiga, eram exercidos pelo conjunto da população por meio de ações políticas diretas. Claro que não, é Império Romano. É império. Então, se é império, um controla. O imperador, claro. Claro, com o Senado ali com ele. Então, não é ações políticas diretas da população. Tranquilo? Pelo contrário, pouca, uma pequena parte da população, melhor dizendo, participa desse cenário político. E aí, em Roma, nós falamos, por exemplo, dos patrícios, que vão controlar, e dos patrícios e plebeus, né, no Império, que controlam o chamado Senado. Tranquilo? E a última letra é: o expansionismo imperialista romano foi diretamente determinado pelo exemplo da militarização do cotidiano imposta nas cidades gregas. Claro que não. O maior exemplo militarista da Grécia é Esparta. Tranquilo? Então, não há nada que vai ser imposto pelas cidades gregas. Tranquilo? Claro que não. Vamos lá. Teremos influência? Claro. Principalmente na vestimenta. O soldado romano, se você comparar as imagens, ele lembra muito um soldado espartano. Mas é influência. Não é algo imposto pelas cidades gregas. Tranquilo? Por isso, gabarito de novo. Letra A. Tranquilo? Olha dois. São uma formosura os governantes que tu modelaste, como se fosses um estatuário, ó Sócrates. Ora, pois, concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a Constituição, que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira, que não seja a que dissemos. Quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias atuais, por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor. Mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão e às honrarias que dela derivam, e consideram o mais alto e o mais necessário dos bens da justiça, a qual servirão e farão prosperar, organizando assim sua cidade. Texto do Platão, de novo. Texto grego antigo é horrível de se entender. Mas vamos lá. O texto concluído na primeira metade do século IV a.C., então a gente está falando de um período clássico, caracteriza. Letra A. Predominância das atividades econômicas rurais sobre as urbanas e enfatiza o primado da racionalidade. Em nenhum momento ele fala sobre atividade econômica. Vamos voltar lá? Diz assim: ora, pois, concordais que não são inteiramente utopias o que estivemos a dizer sobre a cidade e a Constituição. Ou seja, ele inicia falando sobre uma ideia política. Se ele está falando ali de utopia e voltada à Constituição, e termina dizendo que, embora difíceis, eram de algum modo possíveis, mas não de outra maneira que não seja a que dissemos. Ou seja, ele está falando sobre discussões. Ele discutiu isso com alguém. E no caso, ele vai estar falando que é com o Sócrates, citado aqui em cima. Cadê? Outra maneira que não seja dissemos quando os governantes, um ou vários, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias atuais, por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor. Mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão e às honrarias que dela derivam.
e consideram mais alto e o mais necessário dos bens a justiça, a qual servirão e farão prosperar, organizando assim a sociedade. Ele está falando de uma organização de polis. Por isso não pode ser letra A. Ele não fala em nenhum momento sobre atividade econômica. Ele está falando sobre organização política. E a organização política na Grécia Antiga é a organização das polis gregas. B diz assim: a organização da polis, e sustenta a existência de um governante baseado na justiça e sabedoria. Acabamos de falar sobre isso. É gabarito. O texto fala sobre organização política, gente. E organização política, no período grego, é a organização de polis. Da polis, na verdade. Tranquilo? E aí, claro, baseado na justiça, o final fala sobre isso. Consideram o mais alto e o mais necessário dos bens à justiça. E aí termina dizendo, e da sabedoria. Ou seja, organizando a cidade desse jeito, terão sabedoria? É essa pergunta que o Platão faz ao Sócrates. Tranquilo? Gabarito letra B. De novo, entendendo que o texto ele fala sobre uma organização política, e você entendendo que a organização política da Grécia é polis, as outras não podem ser. Olha lá, caráter aristocrático da polis durante o período das tiranias em Atenas e defende o princípio da igualdade social. Em nenhum momento ele fala sobre igualdade social. Em nenhum momento o, o Platão fala sobre igualdade social. Ele fala sobre pessoas. Foi mal. Ele fala sobre pessoas que as consideram impróprias de ser um homem livre. Tranquilo? Ou seja, ele está dizendo que existe a diferença social e deve existir. Tranquilo? D. A estruturação social da polis e destaca a importância da democracia, consolidada durante o período de Clístenes. Em nenhum momento ele fala sobre democracia ali. Em nenhum momento. Voltando lá, ó, ele fala sobre quando os governantes, um ou vários, ou seja, pode ser um governante, uma monarquia, ou vários, a questão da democracia, forem filósofos verdadeiros, que desprezem as honrarias por as considerarem impróprias de um homem livre e destituídas de valor. Mas, por outro lado, que atribuem a máxima importância à retidão às honrarias. Em nenhum momento ele fala sobre a democracia, ele fala sobre a organização das polis. Tranquilo? E letra E, a importância da ação de legisladores como Drácon e Solon em Atenas e apoio à consolidação militar, da militarização espartana. Em nenhum momento ele fala de militar aqui, gente. Em nenhum momento ele fala do militarismo nessa região, nesse período, tranquilo? 3. 3 diz assim: apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa, e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega na antiguidade. Vamos voltar no texto? Vamos voltar. Olha lá. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, ou seja, ele está falando daquela questão que nós estamos no início da aula. A questão envolvendo essa fragmentação, cada polis vai adotar o seu sistema político. E a questão da dispersão geográfica. Povos vão se concentrar em algumas partes, posteriormente vão acabar não se juntando, mas unidos na ideia de uma única polis. Tinha uma consciência profunda, tinha uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Citei quando eu ia falar de Esparta, que divergem de Atenas, porém ambos se consideram gregos, por conta de alguns critérios, né? Claro, mesma língua, adorar os mesmos deuses, tudo isso. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa. Ou seja, é o que nós estamos. Se você tem, por exemplo, uma Roma, o símbolo do imperador, se você tem no Egito a figura do faraó, se você tem o imperador na Babilônia, enfim. Na Grécia, não. Na Grécia, você não tem essa figura central. A figura central que eu te falei, por exemplo, que é o Leônidas, é numa cidade-estado, é numa polis, é em Esparta. Não é na Grécia. Tranquilo?
A monarquia que eu citei em Atenas é em Atenas, não é em toda a Grécia. Tranquilo? Por isso ele cita que esse fenômeno ele é tão extraordinário considerando todas essas ausências, principalmente de qualquer autoridade central, seja ela política, religiosa, e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da antiguidade. Letra A. Predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Em nenhum momento o texto fala sobre isso. O texto está falando de uma questão envolvendo as polis, que são de fato independentes. Não existe uma figura central na Grécia que controle essas polis. B. Fragilidade militar. Em nenhum momento ele fala de militarismo também, não. Vamos lá. C. A vinculação do nascimento da filosofia como constituição dos governos tirânicos. Claro que não. A filosofia ela não considera, ela não vai adotar, não vai apoiar um governo tirânico. E é como você disse, gabarito é letra D. Gabarito é letra D. Existência de cidades-estado, cidades-estados. É poli, gente. Conjugada a padrões civilizatórios de unificação. Tranquilo? Gabarito letra D, excelente. Igualdade social não existia também. Lembra, por exemplo, em Atenas, mulher era considerado ser inferior. Por exemplo, existia a questão da escravidão, enfim. 4. Os gregos sentiram paixão pelo humano, por suas capacidades, por sua energia construtiva. Por isso inventaram a polis, a comunidade cidadã em cujo espaço artificial antropocêntrico não governa a necessidade da natureza, nem a vontade dos deuses, mas a liberdade dos homens. Isto é, a sua capacidade de raciocinar, de discutir, de escolher e de destituir dirigentes, de criar problemas e propor soluções. Caraca, ele falou em 3 linhas, o que eu te falo em 2 frases, né? Cidades, o que é polis? Cidades independentes. Caralho, ele falou só para complicar a tua cabeça, né? Mas, enfim, o nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega, a mais revolucionária politicamente falando, que já se produziu na história humana, é democracia. Assinale a alternativa correta, considerando o texto acima e seus conhecimentos sobre a Grécia Antiga. Letra A. Para os gregos, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania dos deuses. Claro que não. Claro que não. Tirania dos deuses, como assim? Claro que não. Nenhum deus pode ser tirano. Não à toa, são politeístas. Ou pode aparecer como uma sociedade pagã, que cultua vários deuses. Cada deus tem que estar na sua especificidade. Hades, deus da morte, deus do submundo, Poseidon, deus do mar, Atena da sabedoria, Ares da guerra, enfim, por aí vai. Além disso tudo, a cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens e da tirania. Essa parte está correta. Tirania dos deuses, não. E depende também da polis, tá? Cidade era o espaço do exercício da liberdade dos homens, Atenas. B. Os gregos inventaram a democracia, que tinha então o mesmo funcionamento do sistema político vigente atualmente no Brasil. Claro que não. Te falei algumas diferenças. A democracia grega ela é iniciada, por exemplo, como uma democracia direta. Hoje, no Brasil, é uma democracia indireta. Além disso, a questão de quem é considerado cidadão. Porra, a mulher não podia votar, então já é uma grande diferença para o Brasil. Tranquilo? Então, claro que não. Existem suas divergências. Se, para os gregos, a liberdade dos homens era exercida na polis e estava relacionada à capacidade de invenção da política. O texto fala sobre invenção política. Inclusive, ele cita no final. O nome pelo qual hoje conhecemos essa invenção grega é a democracia. Parece muito gabarito. D. A democracia foi uma invenção grega que criou problemas em função do excesso de liberdade dos homens. Claro que não. Excesso de liberdade, pelo contrário. Gabarito, letra C. Tranquilo? Você tem, por exemplo, ali os chamados metecos, que não eram considerados cidadãos, as próprias mulheres, ali só para falar da questão dos homens, por exemplo. Gabarito, letra C. 5. 5.
O aparecimento da polis constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção, por ela, a vida social. E as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. Muito chato de ler esse cara também, tal do Vernan. Porra. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis. Opa! Transformações provocadas pelo surgimento da polis. Vamos lá, vamos lá. O declínio da oralidade? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Declínio da oralidade? A oralidade vai ser uma grande fonte histórica do período também. Oralidade, fonte onde você fala e isso é passado por as gerações. Claro que não. A questão do Sócrates, por exemplo. Tudo do Sócrates era dito, era falado. Então, há não um declínio, mas um aumento da oralidade. B. O isolamento progressivo de seus membros, que preferiam um convívio familiar às relações travadas nos espaços públicos. Claro que não. Isolamento progressivo? Claro que não. Pelo contrário, você vai ter uma aproximação contra das polis. C. A manutenção de instituições públicas arcaicas que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina e monárquica. Manutenção de instituições políticas arcaicas. Vamos lá. Manutenção não. A polis ela vem para, por exemplo, surgimento de uma democracia, né, em Atenas, de uma diarquia em Esparta. Então você está mudando o sistema político e não mantendo, tranquilo? D. A diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Pelo contrário, eu te falei no final da aula, os atenienses vão ter seus problemas com os espartanos e assim por diante. Mas todos eles vão se considerar gregos. Por quê? Mesmo idioma, mesmos deuses. Tranquilo? E aí tem que ter letra E. A constituição de espaços de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e ideias de seus membros. Embora não tinham disputas. Isso aí. Isso aí. O gabarito aqui vai acabar sendo letra E, e eu preciso que você lembre. Constituição de espaços de expressão e discussão. Qual é o nome que a gente dá a isso? No período grego? Ágora. Lembra? Agora com acento no A. Então, ágora. Tranquilo? Onde era um espaço público. Então, você quiser, caso você quisesse discutir, você ia lá até uma ágora e discutia. Lembra? Ágora é o espaço público. Acrópole é onde vai ficar o governante, por exemplo. Caso de Esparta, onde vão ficar os reis. Caso de Atenas era um monumento criado para os deuses e é o ponto mais alto da cidade. Essa foi tranquila, hein? Já teve mais difícil. Quanto mais alto, isso aí. Quanto mais alto, mais importante. Essa é a ideia. É a ideia de que quanto mais alto, caso de Atenas, por exemplo, é a ideia de que você não poderia alcançar os deuses, entendeu? Era a ideia da criação. Em Atenas, a Acrópole é a ideia do Olimpo dos deuses, tranquilo? Ai, 6. Com relação à vida social e política na Grécia clássica, assinale a alternativa correta. Letra A. A democracia grega foi instituída no século 6 a.C. por Clístenes, colocando fim a um período de governo tirânico e criando os princípios da república. Não à toa, é no mesmo período que o Platão escreve o livro A República, que nós acabamos de ler, se não me engano, a questão 3. Enfim, parece estar correto, tá? Parece gabarito. Vamos ver as outras. B.
A decadência da polis grega no período arcaico, opa, se dá no período clássico a decadência, após as invasões, após a invasão persa e pós a Liga do Peloponeso, que é o conflito entre Esparta e Atenas. C. O desenvolvimento de uma filosofia fundada na razão ocorreu com o fim do período micênico na Grécia, o que implicou a passagem do politeísmo para o monoteísmo. Em nenhum momento isso acontece. Todo período de Grécia Antiga nós falamos em um politeísmo. Politeísmo, vários deuses, se não estiver enganado, são 12 deuses. São os 12 deuses do Olimpo, isso aí. Não vou lembrar os 12, claro. Né? Mas tem ali, por exemplo, Zeus, Hades, Poseidon, Atena, Apolo. Não vou lembrar os outros. Enfim. D. Os habitantes tinham direitos políticos e eram considerados cidadãos nas cidades-estado, com exceção das mulheres e dos escravos. Opa! Exceção também dos estrangeiros, que no caso de Atenas vão ser chamados de metecos. Tranquilo? Então não pode ser letra D. Letra E. A união política entre atenienses e espartanos contra os avanços do exército persa ocorreu no contexto da Guerra do Peloponeso? Não. São as chamadas guerras médicas. Primeira e Segunda Guerra Médica. Tranquilo? É a questão lá que nós falamos, por exemplo, do Leônidas, da batalha. A batalha das Termópilas, ela é a primeira guerra do Peloponeso. A primeira guerra do Peloponeso, ó. É a primeira guerra médica. A segunda já é em Atenas. E é a expulsão dos persas. Tranquilo? Gabarito vai ser de fato letra A. 7. Eita, 7. Parece que voltamos a fazer prova das PSEX. Durante tempos, houve uma tendência para identificar a civilização grega com o desabrochado classicismo em Atenas no decorrer do século XV. Século V, desculpa. Só a partir de uma época relativamente recente é que o centro de interesse começou a deslocar-se, a fixar-se agora no período anterior. Naquele período que, por comodidade, costuma designar-se por arcaico. Outro chato demais para se ler, Cláudio Mossé, é horrível de se ler. Tive que ler essa porra toda na faculdade. É horrível, por isso que eu odeio antiguidade. Em relação à Grécia arcaica, julgue as proposições a seguir. Ai. Ai. Vamos lá. 1. A atividade artesanal e comercial desenvolvidas nas cidades permitiu a formação de práticas políticas fundadoras de um regime democrático que transformou a vida da cidade e dos cidadãos. A atividade artesanal e comercial, não. Não. Você lembra que aquilo que gera a formação de um regime democrático, para pirma demais aquilo que gera de fato a ideia de um regime democrático lá pelo Clístenes é a questão dos constantes golpes, do período da tirania. Pós-período de tirania, vem o Clístenes. Tranquilo? Então não é atividade comercial e artesanal, é o período da tirania. Tranquilo? Então por isso a 1 está incorreta. 2. O padrão urbano do mundo grego começou a se estabelecer, subordinada a uma economia de base agrária. Tá correto? A base é agrária. Lembra da imagem que eu te falei da polis? Você tem o porto, todo o caminho até a polis, e ao redor da polis você tem a agricultura. Tranquilo? A2 correto, então. 2 correto. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. 3. Os escravos representavam uma pequena parcela da população grega sem maior importância econômica. Razão essa, razão pela qual não se formou a sociedade escravista. Calma aí, vamos lá. A Grécia arcaica, tá? Os escravos representavam uma pequena parcela da população grega, sem maior importância econômica. Correto, tá correto. Por que tá correto? Os escravos representavam uma pequena parcela da população. Correto. Você vai ter ali um controle
o controle não, né? A maior porcentagem, por exemplo, de mulheres que não eram escravas. Você tem a questão dos estrangeiros. Você tem os próprios eupátridas, que é o caso de Atenas. Sim, os escravos que não têm importância econômica, ou seja, não comercializam. Mesma questão envolvendo a atualidade no sentido século XIX, razão pela qual não se formou uma sociedade escravista. Até porque grande parte, com exceção dos escravos de guerra, os escravos, por exemplo, por dívida, eles vão ser, não grande parte, né, mas alguns passam a ser temporários, acabam sendo libertos posteriormente, principalmente se for um escravo por dívida. Por isso a 3 está correta. 3 correta. Era mais próximo da servidão. É, era aquilo que eu estava tentando falar na parte de Esparta, dos chamados ilotas. Não é ali fica mais fácil você chamar de escravo, entendeu? Mas não é uma escravidão, entende? Não é escravidão. Os caras eles precisam servir os conquistadores deles, entende? Não é uma porra, não é um produto seu, entende? Em Esparta. Igual tem naquela parada da África. Isso aí, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É escravidão por guerra. Não, então, a da África é escravidão por guerra. Tem também a escravidão por dívida também. É todo esse período. É, a escravidão racial ela vem só século XV, entendeu? É isso aí, isso aí. É isso aí. Tá certo? Essa questão é isso. Tá corretíssimo. 3 também correto. Então, 2 e 3. Gabarito letra E. Bom, bom, bom. 8, tá acabando. Mapa da Grécia. No território da antiga Grécia, existiam dezenas de cidades-estados, destacando-se Atenas, Tebas, Mégara, Esparta, Corinto, Mileto e Argos. Acerca das cidades-estados, é correto afirmar que compunham um mosaico de experiências e eram politicamente autônomas. Porra, mais caracterização de cidade-estado do que isso é impossível, praticamente. Definição de cidade-estado. Gabarito letra A. É isso. Linda, linda, linda. É isso. Precisa nem olhar as outras, tranquilo? Precisa nem olhar as outras. Mais uma para analisar a afirmativa. Sobre a Grécia Antiga, observe as afirmações abaixo assinale as quais são as afirmações corretas. 1. O primeiro povoamento nessa região, por volta de 2000 a.C., foi resultado da invasão dos Dórios. Opa, opa, invasão dos Dórios. Lembra quem invade primeiro. Seriam os Jônios, os Aqueus, que invadem primeiro. Os dórios invadem posteriormente, gerando a primeira diáspora grega. Tranquilo? Então, os primeiros a invadirem ali não são os dórios. 2. Os cidadãos de Atenas eram todos iguais perante a lei? Os cidadãos, sim. Não todas as pessoas. Cidadãos, sim. Cidadão é complicado de você separar essa parada. Porque se fala cidadão, você imagina toda uma sociedade. Mas aqui na antiguidade não é assim. É aqui que quebra muita gente. Essa afirmativa deve ter quebrado muita gente. Tem que entender quem é cidadão. Nem todo mundo é cidadão. Quem é cidadão? Homem, filho de pai e mãe ateniense, tem que prestar serviço militar de 2 anos, tem que ter bens em Atenas. É esse cara o cidadão. E eles são 5 perante a lei, desde que seja cidadão. Excelente, excelente. Aí você vai perguntar, pô, professor, mas e os escravos? O escravo não é cidadão. Boa, boa demais. 3. Na Guerra do Peloponeso, Atenas conseguiu ter a hegemonia sobre toda a Hélade. Não, já adiantando.
Vamos lá de novo. Na Guerra do Peloponeso, conflito entre Atenas e Esparta, Atenas conseguiu ter hegemonia sobre toda a Hélade. Deixa eu ver se tem aqui no mapa. Hélade não aparece aqui. Enfim. Mas é uma cidade-estado. Não consegue. Tranquilo? Não consegue. Como eu falei para vocês, a Guerra do Peloponeso, a formação da Liga do Peloponeso, da Liga dos Delos, é o início da decadência da Grécia. Tranquilo? Então, não, Atenas não vai conseguir conquistar nada pós-Guerra do Peloponeso. 3 incorreto. 4. Foram denominadas guerras médicas os conflitos entre o mundo grego e o mundo persa. Correto. A vitória grega, liderada por Atenas, deu a esta cidade-estado domínio sobre as demais. Foi o que eu te falei, que é quando quem faz isso, né? Quem domina as demais? Um cara chamado Péricles. Quem fica revoltado é Esparta. Cria a Liga do Peloponeso, tem a Guerra do Peloponeso. E aí Atenas perde o seu controle. Tranquilo? Perde o controle sobre as cidades-estados. E aí vem a Macedônia e toma. Tranquilo? Tá correta, afirmativa 4. Tranquilo? Gabarito 2 e 4. 2 e 4, letra B. Show de bola? Essa foi mais tranquila, né? De comparação. Tem que comparar, tem que comparar. 10, a imagem. Olha ela aí. Olha ela aí. Olha aí, olha ela aí. Essa daí que o Regis vai apertar esses dois números aqui, ó. O primeiro e o último número da primeira fileira. Assim, ó. Nessa ordem assim, ó. Que ele vai apertar. Que eu tô sabendo. Ah, viu? Sabia. 10. Na imagem você visualiza a urna eletrônica brasileira. Com a sua utilização, a Justiça Eleitoral faz a propaganda, conscientizando a população da importância de participar das votações. Além da segurança da urna, um dos argumentos empregados é a associação do ato de votar ao exercício da cidadania, dentro de uma sociedade democrática. Ao analisarmos o conceito de cidadania e a representação política eleitoral ao longo da história, percebemos que. Só não faz vermelho. Aí é você que está falando. Voltando. Ao longo da história, percebemos que, beleza, está falando de urna eletrônica, está falando de voto, está falando de democracia. Letra A. Para os gregos de Atenas, a cidadania era restrita aos homens atenienses livres que fossem filhos de pai e mãe atenienses. Filho, se mata isso aqui. Se mata isso aqui. Se eu não me engano, são os dois primeiros pontos de quem é considerado cidadão ateniense do slide. Muito gabarito isso. Vamos ver as outras, só para confirmar. Os conceitos de cidadão e eleitor no Brasil são idênticos desde o período colonial. Porra, tá de sacanagem. Se na América colonial inglesa, a participação eleitoral era vinculada à categoria de homens bons, que exerciam funções no chamado Senado das Câmaras. Completamente correto. Faz nem sentido essa. Período colonial é foda. D. Com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos, se criou uma república federativa presidencialista com voto direto. Voto é indireto nos Estados Unidos. Até hoje. Letra E. Na monarquia romana, os senadores eram escolhidos entre bárbaros e plebeus. Claro que não, nem existia bárbaro. Era o patrício. Tranquilo? E não aboliu a escravidão. Fala sobre isso também? Ué, Regis, a D? Ah, tá. Quando fala de etnia aqui. Tá. Realmente. Não aboliu a escravidão também. Escravidão abolida só em 1865 pelo Abraham Lincoln com a 13ª emenda. Fechamos, hein? Fechamos. Deixa eu interromper.